No ar, Altiora Jornal. Olá, boa noite. Sexta-feira, 16 de dezembro. Julgamento no TSE em Brasília começa a definir o futuro da Prefeitura de Bragança Paulista. Jesus Chedi está vencendo a ação. Vereadores eleitos em Bragança são diplomados no Fórum da cidade. Quadro Agenda Cultural traz a homenagem ao aniversário de Bragança Paulista, a Cidade Poesia. E você vai ver como foi em Atibaia no mês passado a apresentação da Baquiana Filarmônica SESI São Paulo sob a regência de João Carlos Martins. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Altiora Jornal. O julgamento em Brasília, que irá definir o futuro da Prefeitura de Bragança Paulista, começou e está perto de ter uma definição. O recurso foi julgado nesta sexta-feira pela manhã pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. A coligação Experiência e Competência do Partido Democratas, de Jesus Chedi como prefeito e vice o professor Amaury Sodré, recebeu 3 votos a favor e 1 contra. O ministro relator do caso, Herman Benjamin, pediu vistas regimental do processo. Restam 3 ministros a votar: Rosa Weber, Henrique Neves da Silva e Gilmar Mendes, presidente do TSE. Com isto, toda a cidade terá que aguardar até segunda-feira, quando a audiência será retomada, para saber se Jesus Chedi poderá ou não assumir a prefeitura pela 4ª vez. Candidato mais votado nas eleições do dia 2 de outubro, teve o registro indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, tendo que recorrer à corte em Brasília. 3 votos favoráveis em 7, faltando 1 só para a gente chegar lá. Vamos dormir mais tranquilos essa noite. Os candidatos a vereadores eleitos em Bragança Paulista foram diplomados. A cerimônia na manhã desta sexta-feira no auditório do júri no Fórum foi comandada pelo juiz eleitoral Rodrigo Sete Carvalho e rapidamente como estava previsto. Foram diplomados Fabiana Alessandri do PSD, José Gabriel do Democratas, Cláudio Moreno do DEM, Tião do Fórum do DEM, Rita Leme do DEM, Marcos Vale do PV, Antônio Bugalu do PSD, João Carlos Carvalho do PSDB, Kiki Brown do PV, Ditinho Bueno do PSC, Basílio Zecchini Filho do PSB, Sidney Guedes do PMN, Beth Chedi do Democratas, Mário B. Silva do Solidariedade, Natanael Ananias do PSC, Mufid Dorrer do PTN, Dr. Cláudio do PMN e Marco Antônio Marcolino do PSDB. Todos diplomados, exceção do Paulo Mário, para estar em viagem, mas não tem problema nenhum, ele vai receber o diploma dele depois. O juiz eleitoral também falou sobre a situação que está para ser definida em Brasília, referente ao Poder Executivo. A situação ainda não está definida no TSE, ele teve o maior número de votos, mas os votos ainda não estão contabilizados, justamente pela impugnação da candidatura dele. É uma questão aí do TSE definir. Aí a diplomação acontece quando, doutor? Assim que for autorizado pelo TSE. Antes mesmo do recesso? Se possível, sim. Se não, no dia da posse, né? Isso, mas se possível, a ideia é que se diplome quem quer que seja o mais rápido possível. Ainda ressaltei na minha curta fala que é importante a Câmara estar preparada, porque é possível que o presidente assuma provisoriamente a gestão da cidade. A Câmara realizará no dia 1º de janeiro, às 8 da noite, a posse dos vereadores eleitos para o mandato de 2017 a 2020 no plenário da Casa e será aberta à população. E também foram diplomados em Bragança Paulista os candidatos eleitos de cidades da região. A Justiça Eleitoral diplomou os eleitos a prefeito e vice e vereadores de Tuiuti, Vargem, Pedra Bela e Pinhalzinho. A cerimônia foi na quarta-feira, no Salão do Júri, no Fórum de Bragança Paulista, presidida pelo juiz diretor do Fórum, Laércio José Mendes Ferreira Filho, que também é o juiz eleitoral da 298ª Zona Eleitoral. Primeiro foram diplomados os eleitos de Pedra Bela e Pinhalzinho. Em seguida, os de Tuiuti e Vargem. Todos diplomados hoje, agora aguardando
a posse, que será realizada no começo do ano na Câmara Municipal das respectivas cidades. A mensagem que a gente deixa como juiz eleitoral é que os candidatos, agora vereadores, agora prefeitos, que mirem o bem da comunidade. Agora passou, não existe mais eleição, não existe mais disputa, todos devem estar voltados não para uma posição e para uma posição, sim para o bem da comunidade, que eles vão governar, que eles vão legislar, eles têm que estar voltados como um todo para que consigam o melhor resultado para o progresso das respectivas cidades. A gente vai dar andamento em tudo aquilo que a gente fez durante esses 4 anos, mais preparado, mais experiente. Já fui vereador por 3 legislaturas e você ser vereador é uma coisa, depois que você acaba assumindo o executivo é totalmente diferente. Os candidatos a prefeito mais votados de Pedra Bela e de Vargem não foram diplomados. Álvaro Gesiel, de Pedra Bela, ganhou o recurso que estava pendente no TSE em Brasília e deve ser diplomado em breve. O quadro Agenda Cultural de hoje traz a homenagem a Bragança Paulista pelo aniversário completo de 253 anos na quinta-feira. Segundo os historiadores, no local onde hoje está a cidade existia a fazenda de Antônio Pires Pimentel, cujas terras faziam parte da Vila de Atibaia. Pimentel e sua esposa Inácia da Silva eram de índole progressista e arrojada e possuíam bens que se consideravam de grande valor na época. Em 15 de dezembro de 1763, o casal doou um terreno cujo local, em virtude de um voto, construíram uma capela para Nossa Senhora da Conceição na colina fronteiriça à margem direita do Ribeirão Canivete, pequeno afluente do Rio Jaguari, hoje mais conhecido como Ribeirão Lavapés. Em volta dessas terras, reuniam-se tropeiros e viajantes para descansar. Surgiram barracos e ranchos que foram se multiplicando até se formar o povoado com que sonhavam Pires Pimentel e sua esposa e que recebeu o nome de Freguesia da Conceição de Jaguari. Em 1765 a 69, a freguesia era administrada pela Câmara de São Paulo. Em 13 de fevereiro de 1765, deu-se a elevação da freguesia a Distrito de Paz, o que ensejou a vinda de pessoas de outros lugares, criando-se um núcleo populoso que se desenvolvia. De 1769 a 97, a administração do distrito cabia à Câmara de Atibaia, na qual se desligou conforme ato assinado no dia 17 de outubro de 1797 pelo capitão-general governador de São Paulo, Antônio de Melo Castro e Mendonça, que determinou a elevação de Conceição do Jaguari à vila. Em 29 de novembro de 1797, passou a se chamar Nova Bragança, em homenagem à Casa Real dos Orleans e Bragança. O nome era porque já existia outra Bragança em Portugal, divisa com a Espanha. E nesse dia foi instalada e empossada a primeira Câmara local, formada por 2 juízes ordinários, 3 vereadores e um procurador. O mandato era de 1 ano. O sistema funcionou até 1829, quando, de acordo com a lei do imperador de 1º de outubro de 1828, o mandato dos vereadores passou a ser de 4 anos. A vila, desligando-se de Atibaia, começava a tomar novos ares. No século XIX, continuou seu crescimento. No início da segunda década, foi estabelecido o serviço de correios. Em 1829, depois das eleições nos princípios do regime imperial, a Câmara passou a ser formada por 7 vereadores, tendo como presidente o vereador mais votado. Em 24 de abril de 1856, Bragança foi elevada à categoria de cidade e, a partir de 57, foi ampliado para 9 o número de vereadores e a Nova Bragança passou a chamar-se Bragança. No mesmo ano, a antiga capelinha, então Igreja Matriz, passou por obra de ampliação, dando lugar a um templo mais espaçoso, o qual passou a funcionar em 1858. Em 6 de
maio de 59, foi instalada a comarca de Bragança, sendo o primeiro juiz de direito o Dr. João Sertório e o promotor público o Dr. Delfino Pinheiro Uchoa Sintra Júnior. A cidade começou a sobressair perante as vizinhas, e isso se deu em virtude da produção de café, criação de suínos e as plantações de fumo e milho. A região sempre possuiu grandes proprietários rurais que mantinham anteriormente a produção de cereais, carne e toucinho, até que se começou em larga escala a cultura cafeeira. O café abriu uma fase de crescimento e o aumento da produção proporcionou o aparecimento de várias fazendas a uma elite rural benevolente e despida de tanta ostentação. A população do município em 1876, segundo o almanaque Luné, era de 11.623 habitantes e 380 casas construídas. Bragança foi crescendo e entre os séculos 19 e 20, nossa terra se destacou entre as principais cidades do estado. Em 1944, por existir outra Bragança no estado do Pará, a cidade passou a se chamar Bragança Paulista. Muita coisa se construiu, mas muito se derrubou. Nosso autor defende que se ainda existissem e se conservassem os prédios que foram demolidos em nome do progresso, os mais jovens teriam a oportunidade de se inteirar sobre o passado desta terra com mais profundidade. Temos escolas, universidades, faculdades, numerosas indústrias e um comércio que cresce diuturnamente e que um dia foi ponto de intercâmbio com o sul de Minas. A lavoura e a pecuária são modestas em comparação com o que já representou a cidade. Assim, nossa cidade parte rumo ao futuro, com um povo confiante, capaz de enfrentar e resolver os problemas que o progresso inevitavelmente traz. Bragança, cuja origem é nobre e grandiosa, nasceu predestinada ao mais franco progresso, sob a tutela da Imaculada Conceição do Jaguari, uma vez que a pequena aldeia foi crescendo sempre em torno de sua capelinha, núcleo religioso que até hoje é o seu motivo de existir. A cidade deve se orgulhar de tudo o que possui, fruto do trabalho de seus filhos e daqueles vindos de outras terras que aqui se fixaram e trabalharam com ardor para a conquista de um lugar de destaque entre as principais cidades do interior paulista. No segundo bloco, não perca. Moradores da região do Tanque do Moinho em Bragança Paulista reclamam de entulho jogado na rua. E a previsão do tempo aponta que o frio deve continuar na região. Voltamos já.